Desde aquelas leves quedas que estavam acontecendo ali no IPCA 15, logo no começo, eu vi um movimento bem interessante aí no mercado de fundos imobiliários, que foi uma alta dos fundos que tem no seu portfólio títulos que têm uma proteção contra a deflação. E realmente esse detalhe faz uma diferença enorme para o investidor que procura melhores rendimentos, mas também com uma certa segurança de retorno. Esses títulos geralmente são dos fundos que têm uma estratégia de alocação high yield, altos rendimentos, porém, uma taxa elevada do papel indica também um risco elevado. Significa que quanto mais se ganha, maior o risco também, né? Não existe almoço grátis. E quando o investidor passa a aplicar o dinheiro dele ali em um fundo high yield, e hoje é o dia de falar do HCTR11, que foi uma recomendação aqui da comunidade há um tempo já atrás, mas infelizmente não deu para atender de imediato, mas os acumuladores têm a preferência aí nessa questão. E é um fundo que eu gosto também bastante pela estratégia que ele tem, e a gente vai entrar em detalhes sobre isso mais para frente, né? Mas aconteceu muita coisa aí, né? Eleições, taxa de juros, né? Novidades, então a gente precisou falar sobre isso também. Mas antes da gente começar, deixa eu explicar como é que funciona esse mecanismo dos papéis considerados protegidos contra a deflação, né? Eles têm aí uma taxa pré-fixada acordada logo no início da compra do papel. É um prêmio de risco que é característico dos CRIs lastreados a empreendimentos mais arriscados. E assim, mesmo tendo variação negativa no indicador, no IPCA, o fundo ele recebe aí uma taxa pré-fixada, acordada, mantendo ali o equilíbrio mesmo nesses momentos ruins. É um fundo que tem um mecanismo diferente dos FIIs de papel high grade, que o fundo distribui ali a correção monetária e aí, nesse caso, atualiza tanto as altas do índice de inflação, nesse caso o IPCA, quanto também as quedas, né, com as variações negativas nos rendimentos. Agora, em um período mais esticado aí de deflação, em algum momento o fundo ele vai precisar repassar essa variação negativa, né? Nesse caso, eu citei como exemplo no vídeo passado que teve ali aquela queda de rendimentos do DEVA 11, que tem a maioria dos CRIs dele ali protegidos contra a deflação. Mesmo assim, ele teve queda, né? Lembrando que o DEVA ele é high yield também. E eu já vou adiantando que 100% dos CRIs do HCTR11 tem esse mecanismo aí que meio que protege os rendimentos. A gente sabe que em momentos econômicos bons, os juros baixos, os fundos high yield têm aí rendimentos superiores aí a 1%. Então, uma proposta de manter os rendimentos aproximados a isso é bom porque aproveita para quem quer aplicar agora com essa queda, quer investir, né, comprar cotas agora com essa queda para poder fazer aí um PM bacana, ter aí um crescimento de patrimônio e posteriormente aí até ganho de capital, se quiser, né, se não quiser segurar. Só que nem tudo é mil maravilhas e essa crise está se estendendo aí e de maneira mais conservadora para uma recessão. Já falei aqui sobre isso também, mostrei indicadores, né, que provavelmente vai acontecer sim uma recessão em 2023 e o mercado imobiliário, como um todo, ele é afetado, né, ainda mais o segmento de multipropriedades, né, loteamento, que sofrem bastante com isso. Segmento bem explorado pelos fundos high yield. Então, mesmo que você escute detalhes bons, insights bacanas, como eu falei antes sobre a proteção desses CRIs, ainda assim vale um ponto de atenção para não se expor demais ao risco. E aproveitando esse gancho já, a gente vai olhar aí para dentro da carteira do fundo. 22,1% do patrimônio do HCTR11 está alocado em outros fundos imobiliários, né? O XBXO11 tem 38,9% da carteira de FIIs. Isso dá aí uma concentração de patrimônio de 8,6%. É pouquíssimo conhecido entre os investidores pequenos, porque é um fundo do Shopping Centro Popular em São Paulo, tá? Onde acontece aquela feira da madrugada, no Brás. Basicamente é o ponto de comércio vestuário e tecido mais conhecido do segmento de varejo de vestuário em atacado. Tem muitos empreendedores e comerciantes como locatários. Agora, indo para o Serra Verde, né, o SRVD11, que é um fundo de multipropriedade bem conhecido aí, né, e que muitos fundos costumam investir nele como uma estratégia de rendimentos high yield. Porém, ele está aí uns meses sem pagar rendimentos pelo momento ruim e sendo penalizado nas cotações, claro. Agora, pensando em fim de ciclo, seria um bom negócio manter o investimento, já que as cotações caíram bastante. É isso que o fundo tem feito. Inclusive, tem alguns fundos aproveitando a queda
para comprar o SRVD11. Ele tem aí 30,6% da carteira de FIIs, uma exposição grande, e uma concentração de patrimônio de 6,7%. O HCTR tem um fundo irmão aí na carteira também, o Hectare Recebíveis Imobiliários High Grade, tá? É um fundo High Grade, raiz, é um FII bem conservador que aumentou aí os rendimentos, estava pagando ali em torno de 80 centavos, desde agosto ele tem pagado aí R$ 1 por cota. A porcentagem dele na carteira de FIIs é de 14,1% e ele tem aí uma exposição de patrimônio de 3,1%. Outro fundo imobiliário que ele tem na carteira é o Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield, né, o RBHY11. Ele tem aí uma parcela da carteira de FIIs de 6,4% e do patrimônio 1,4%. É um fundo que tem um prêmio de risco aí dos pré-fixados também, tá? Tem exposição também ali no CDI e tem mantido os rendimentos de 1,2% ao mês. O restante dos fundos imobiliários, o fundo tem pouquíssima exposição do patrimônio. Os loteamentos recebíveis têm aí 0,75% do patrimônio. Tem também o HCST11, que é um fundo de desenvolvimento aí também da Hectare Capital com 0,77%, e o fundo de recebíveis imobiliários da Red Investimentos, né, que eu já falei aqui, comentei sobre ele. E ele tem uma exposição aí do patrimônio de 0,68%. Lembrando que o HCTR tem um pouco mais aí de 2 bilhões e 684 milhões de reais, né, de patrimônio líquido. Então, mesmo que seja 0,7%, 0,2% do patrimônio, estamos falando aqui de milhões de reais, que, claro, costumam ter oscilações, né, no indicador de patrimônio acumulado, porque quedas e altas influenciam nos valores dos ativos, que são cotados aí no mercado variável. Mas então, tem FIIs high yield, com risco alto, que não estão pagando rendimentos, mas que outros fundos imobiliários estão aí comprando, aproveitando as quedas, para isso pensando já no fim de ciclo, pensando nos rendimentos mais para frente. Tem fundo high yield com risco médio ponderado, que está pagando aí 1% ao mês e com proteção contra a deflação também na carteira. Tem um fundo high grade, bem estratégico para poder manter esse equilíbrio aí na carteira, né, nesses momentos. E tem FIIs aí com pouca exposição do patrimônio, que são estratégicos para o segmento, que é multipropriedade, loteamentos e desenvolvimento também. O Serra Verde, que é o único aí que tem esse problema que não está pagando rendimentos, mas que a gente precisa se lembrar que é um momento cíclico para o mercado imobiliário e vender agora seria um grande erro, saindo aí no prejuízo, já num fim de ciclo, né? Basicamente loucura. Antes da gente ir para os papéis, né, e já aproveitando esse gancho do Serra Verde, quando a gente olha para um fundo imobiliário, a gente precisa levar em consideração dados econômicos. E eu sei que muitas vezes você não pode ter tempo para isso, muitas vezes não faz parte da sua expertise ou do seu trabalho, e é por isso que a gente está aqui, né? Mas o mercado de fundos imobiliários, resumindo, de modo geral, ele é influenciado pelo macro e também pelo micro. Curva de juros, dados sobre o setor imobiliário, principalmente em momentos de juros altos, que é péssimo para o setor. Posteriormente aí, deflação, que é o que está acontecendo agora. Para quem é acumulador não tem nenhuma novidade, né? Mas para quem é novo aqui ou ainda não é inscrito, pode até parecer novidade, mas o que eu venho falando aqui e faz tempo, né, e mostrando dados econômicos também, é que estamos bem próximos aí de uma recessão. E com muitos políticos preocupados, né, com o fiscal. Porque o teto de gasto ele já mostrou aí que o Brasil precisa de um novo arcabouço fiscal. Né, não se consegue gastar o suficiente, né? E o movimento político que se está havendo aí é de cautela, né? Mesmo que com promessas aí sociais que são necessárias, né? Mas eu espero que o gasto seja de maneira responsável, mas eu não acredito em historinha da carochinha, tá? O que é normal no Brasil? É juros a 3? Não, o normal na nossa economia, pelo nosso modelo econômico, é ter oscilações de altas e baixas, porque se dá estímulos, depois os controla com a política monetária. Então, a gente precisa estar sempre ciente dos ciclos e se antecipar a isso. É um país em desenvolvimento. A Europa, basicamente, falando aqui em exemplo, olhando indicadores e já está entrando em recessão. A Inglaterra com crescimento ali encalhado, Estados Unidos sendo bem rigoroso nos juros e mesmo assim economistas americanos reclamando do Jerome Powell por ele ser aí mão solta, não apertar demais. Dados ruins vindo da China. E olha que quase nunca se solta dados de pessimismo de lá. Quem é do mercado sabe disso.
E temos aí o mercado aí faz um tempo precificando os ativos variáveis com pessimismo já aí do ano que vem. Uma recessão é o fim do mundo? Não. Para isso acontecer, a economia tem que estar já estagnada, a inflação tem que estar baixa, os juros têm que baixar, ou seja, volta da normalidade nos rendimentos e uma volta econômica. E é aí que mora o pulo do gato para os segmentos de multipropriedades, loteamento, desenvolvimento no geral, porque os financiamentos começam a melhorar, vão se dando ali mais estímulos no geral também. Tem uma volta aí de aquecimento econômico aos poucos, né, engatinhando. As portas dos bancos depois começam a abrir e aí os fundos high yield tendem a aproveitar bastante esse momento do mercado imobiliário, né? Esse boom que costumam falar no mercado imobiliário. Tudo é cíclico, né? E eu estou usando o HCTR11 para poder falar isso para você, como exemplo aqui hoje, mesmo que com um pouco de atenção aí, né? Tem que ter mais seriedade, dinheiro não é brincadeira. Mas, enfim, indo para a carteira de CRI, né, como você pode observar aí, essas são as movimentações mais recentes. Teve mais vendas do que compras. Nas compras tem mais loteamentos e empreendimentos de parques mais recentes, com um total aí de 23,57 milhões nas vendas, né? Teve aí bastante desova aí de risco em multipropriedade que o fundo estava segurando ali um tempo. Foi até bom que isso acontecesse no mercado secundário. Foi um total aí de 46,82 milhões. O fundo vendeu aí 107 mil cotas do Rio Bravo High Yield. Lembrando que essas porcentagens que eu falei antes estão atualizadas já. Falando da porcentagem da carteira, 22,78% do patrimônio está alocado em FIIs, 77,22% em CRI, papéis, né, que a gente vai falar agora. E a carteira de CRI tem 90,9% dos papéis indexados ao IPCA, né, com uma taxa média, olha isso, de 10,3%. 6,4% da carteira de papéis tem aí uma taxa média de GPM mais 13,2% e uma exposição em CDI, que é um CRI corporativo, né, com CDI mais 7, junto com o Caixa, né, que está alocado ali em renda fixa, tem uma taxa média aí de CDI mais 4,7%. Esses CRIs têm garantias como contratos de compra e venda das unidades, lastreados a receitas dos parques, lastreados também a antecipação da carteira de recebíveis. Tem 2 CRIs aí com risco primário, né, em debêntures, que tem como garantia cessão fiduciária de 100% dos recebíveis atuais e das futuras vendas dos empreendimentos. Boas garantias, e os empreendimentos têm aí ratings, como você pode ver aí na tela, alguns, tá? Os que têm ratings são aí a partir de BBB. É um fundo que é high yield, mas que tem uma atenção aí muito grande nas operações. Inclusive nos relatórios gerenciais sempre tem aí as mais recentes visitas do gestor. Eu gosto bastante desse tipo de gestão porque com acompanhamento presencial acaba mitigando os riscos. Mas enfim, quando a gente vai olhar o histórico de resultados passados, dá para ver que mesmo com a queda por deflação nos resultados, o fundo consegue manter rendimentos acima de 1% sobre o valor patrimonial por cota e não resultado. Então, o mecanismo contra a deflação que eu estava falando lá no começo funciona e dá para poder manter ali um prêmio como uma forma de manter os rendimentos confortáveis aí para os cotistas. E o histórico da rentabilidade com a cota patrimonial mais as distribuições, é claro, bateram de longe aí o CDI. É um high yield com uma estratégia bem movimentada e que a gestão, como a gente pôde ver aqui, explora ao máximo os segmentos e os outros fundos imobiliários para poder gerar rendimentos acima da média. Inclusive, nos últimos 12 meses, o fundo pagou um yield aí de 16,84%. Por isso, eu dei aquele exemplo, né, sobre momentos cíclicos, para poder ter ativos aí que se mantenham com equilíbrio nesses momentos, mesmo aí que com dificuldade. E lógico, né, enquanto os FIIs com maior exposição a IPCA e GPM sofrem, mesmo aí com proteção contra a deflação, né, que é esse mecanismo que a gente explorou bastante aqui, os com exposição aí ao CDI aproveitam esses momentos de deflação, mas uma hora os juros caem. E os fundos que têm aí uma taxa média a partir de IPCA mais 8, que a gente viu aqui que o HCTR tem, aí um pouco mais, se dão muito bem depois. O HCTR11 ele tem aí um valor patrimonial por cota de R$ 121,56, né? E está sendo cotado agora que eu estou gravando a R$ 99. Mas para você
observando a estratégia, será que vale a pena? Deixa aí nos comentários. E se você for cotista, deixa aí se você está satisfeito com o fundo ou não. Deixa seu like também aí como cafezinho e como apoio. Ativa o sininho de notificações para poder fazer parte da comunidade de acumuladores mais ambiciosa do YouTube. E aliás, tá? Os acumuladores têm a preferência aí nas sugestões e até a moral na mudança de dinâmica aqui do canal, que já aconteceu algumas vezes. Na descrição e no primeiro comentário estou deixando a planilha de investimentos que eu uso para o controle dos meus investimentos, com divisão de classe de ativos, preço médio, ganho de capital, dividendos, porcentagem de cada classe de ativo, ganhos e prejuízos, tudo bem detalhado de maneira profissional. Não é minha planilha, estou deixando aí para te ajudar. E assim como ela está me ajudando, ela pode te ajudar também, eu tenho certeza. E falando nisso, a declaração de imposto de renda é mais fácil e, para quem paga DARF, é uma mão na roda, mesmo que tenha aí contador. Valeu, um grande abraço e até a próxima.